Olá, o Espaço Livre de hoje é com Gustavo Oliveira, o Comanche do projeto Pelo Mundo por Outro Mundo. Junto a seu amigo Gabriel Silva, ele percorreu 10 mil quilômetros em 75 dias, visitando 5 países da América Latina em uma Kombi. Comanche é doutorando em Ciências Sociais pela Unicinos e membro do grupo de pesquisa em Economia Solidária e Cooperativismo. Olá, Comanche, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu queria saber como é que surgiu, o projeto e como é que tu e o Gabriel se estruturaram para fazer essa viagem. Claro. Primeiro, então, só agradecer o espaço aqui, do programa Espaço Livre e esse meio de comunicação que é a TV Câmara. Então, a gente fica bastante feliz de poder divulgar e compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência, que realmente foi uma experiência incrível, assim, transformadora, Mas, então, respondendo a tua pergunta, a ideia de viajar em uma Kombi, eu acho que, sem grandes generalizações, mas ela deve estar, assim, mais ou menos no espectro de sonhos de todo mundo, Faz parte do imaginário. Exatamente. Bom, quero uma Kombi para poder viajar o mundo. Mas, objetivamente, te respondendo, a gente costuma, uma galera, assim, já desde muito jovens, que se constituiu esse grupo no grupo de jovens da Igreja Católica, inclusive. A gente, há muitos anos, com certeza, uns 15 anos, a gente tem o costume de acampar sempre na Páscoa, Então, isso começou lá atrás, a gente alugava ônibus, ninguém tinha carteira ainda de motorista e tal, a gente alugava ônibus e ia. E nesse acampamento, então, recorrente do ano passado, de 2016, enquanto a gente estava lá, com um amigo que estava fazendo uma parte da pesquisa do mestrado dele aqui no Brasil, que ele é do México, e isso nos influenciou um pouco também, essa questão da Latinoamérica e tal, A gente conversava lá sobre, assim, as consequências de estar um pouco mais em contato, assim, com a natureza e como isso pode ser ou não legal pra gente. E aí a gente, papo vai, papo vem, eu até não recordo, certo, Dani, se foi eu, ou se foi o Gabriel, ou se foi alguma outra pessoa lá no acampamento que disse assim, bom, mas então por que não vamos, Por que a gente não vai? E eu tinha um Fiesta, um carro Fiesta no 2001, eu disse, bom, para a gente ir numa Kombi, na verdade, neste momento, objetivamente, falta a Kombi, Porque a gente tem vontade, talvez a gente consiga articular a questão financeira e tal, e aí foi o estopim, assim, Então, em março, se não me engano, a Páscoa ano passado aconteceu em março, a gente teve, assim, a primeira ideia, assim, e começamos devagarinho a conversar sobre isso. Num primeiro momento, esse amigo do México, que iria embora em maio, mas tinha possibilidade de voltar em dezembro, ele até se articulou com a gente, então a ideia era ele vir em dezembro, daí subir com a gente. A gente tinha também a ideia de ir, num primeiro momento, de ir até o México. E no fim as coisas foram se desenhando diferente, mas logo eu consegui vender o Fiesta que eu tinha, comprei a Kombi. E aí, bom, teve um momento de ruptura, assim, que foi no dia em que o novo dono do Fiesta foi pegar o carro, Então, eu entreguei a chave para ele, dei as últimas instruções ali, ele já tinha feito o pagamento e tal. E quando ele foi embora, eu pensei assim, bom, apesar de ser um carro 2001, era um bom carro e tal, agora eu já vendi o Fiesta, eu preciso comprar a Kombi, porque se é para eu agora comprar outro carro, então eu tinha ficado com esse, Então essa ideia iniciou, para além disso, que eu falei no início, que eu acho que todo mundo tem um pouco essa vontade, esse sonho, iniciou objetivamente em março do ano passado, no nosso anual acampamento de Páscoa, e dali por diante as coisas foram desenrolando. Tu me pergunta já aí como que a gente conseguiu viabilizar? Isso, tá. Bom, então o primeiro passo era ter a Kombi, conseguimos a Kombi, aí começamos a pensar estratégias assim de tornar esse projeto um pouco mais abrangente, para que não ficasse assim numa coisa um pouco egoísta de ser só nós dois, Ainda que foi só a gente que saiu daqui viajando. E aí articulei com os amigos, o Rafael Jung, o Minhoca, que é grafiteiro, e também com o Rafinha Oliveira, do estúdio de tatuagem Friendship, que também está começando a grafitar e tal, e a gente articulei também, consegui as tintas de doação com a loja Novo Tintas, da Frederico Link,
Então, a gente, sem custo, conseguiu todas as tintas e conseguiu deixar a Kombi toda colorida e bonitona como ela tá, né? Eu imagino que muitas pessoas aqui da cidade já devem ter visto essa Kombi por aí, Certo. porque ela chama bastante atenção, Sim, né? com Super certeza. bonita. E ela é uma Kombi que ela parece duas em uma só, né? Porque ela tem um lado que é verde e outro lado que é roxo. Então, quem vê de um lado pensa que é uma Kombi, quem vê de outro pensa que é outra. Mas então que fique claro que se trata da mesma Kombi, né? Que é a Kombi que a gente fez essa transformação para o projeto. Então, bom, a Kombi estava aí, já estava bonitona, grafitada. Eu estava num processo também de finalização da minha pesquisa do mestrado, e a gente já tinha começado a fazer alguns eventos culturais, como eu participo aí de um coletivo de cultura, já tinha um pouco assim das articulações necessárias para fazer acontecer esses eventos. Então a gente começou a fazer quinzenalmente, aos domingos, eventos para acumular a grana para poder viajar, né? Então a gente sempre convidava algum músico da região para ir lá fazer um som, armava a Kombi assim no meio da rua, fazia um palquinho, ficava passando vídeos e tal, e as pessoas iam lá assim para conversar com a gente sobre o projeto, para ver quais que eram nossos objetivos com isso e tal. E a partir disso a gente começou a acumular um pouco de dinheiro. Importa dizer também que eu saí do trabalho, o trabalho remunerado que eu tinha em setembro no Senai, onde eu consegui negociar uma demissão, né? Porque eu estava com um acúmulo de atividades com a finalização da dissertação. E aí, então, essa minha saída enquanto demitido me proporcionou também acumular um pouco mais de renda, né? Com o FGTS, enfim, a multa aí da saída. E o Gabriel também, né? O tomate ou rato, né? O Gabriel Blume Silva, ele tem para alguns tomate, para outros rato, enfim. Ele já tinha uma grana guardada, né? Também de uma saída de uma empresa. E a gente foi indo, assim, a gente já tinha decidido que ia fazer a viagem de qualquer maneira, né? E o montante de dinheiro que a gente ia ter ia determinar se era mais ou menos tempo, mais ou menos Qual foi o distante. investimento? Porque as pessoas acham assim, o pessoal entra na Kombi e vai, né? Mas tem um investimento, Claro, né? claro. Eu acho que o fato de a gente ter saído com a Kombi, ao mesmo tempo que nos deu assim uma liberdade muito grande de ir para onde ir, a hora que quisesse ir, mas também gerou um custo, né? A gente conheceu muitas pessoas durante a viagem que vivem assim de viajeiros, né? Como diria em espanhol, e vivem assim com quase nada de dinheiro, só com o dinheiro do dia de amanhã. Só que essas pessoas vivem de carona, vivem de volta e meia, pegam um ônibus de uma cidade para outra. A diferença está aí, né? Enquanto a gente tinha mais liberdade de ir para onde a gente quisesse, a gente também tinha um custo maior. Então, com todo o projeto, né? Desde as alterações que a gente precisou fazer na Kombi, que não foi muita coisa, mas fizemos, alguns reparos também, revisão de motor, essas coisas, a gente gastou em cerca de 14 mil reais. Então, esse dinheiro foi quase igualmente assim dividido, né? A gente entrou mais ou menos com a mesma parte. A Kombi eu tinha comprado com a venda do Fiesta que eu tinha. E só chamar a atenção, então, para isso que tu mesmo disseste, Dani, que foi um sonho que a gente realizou, assim, a gente pretende repetir muitas vezes, mas realmente, assim, né, não se pode pensar que é só entrar numa Kombi, porque primeiro tem que ter a Kombi para entrar, né, isso custa dinheiro, a Kombi custou 11 mil reais, mais os 14, então, que a gente gastou com os custos e durante toda a viagem. Então, para que não fique assim naquele imaginário de que vocês tinham um monte de dinheiro, saíram por aí e aí ficam dizendo que é simples. Não é simples, né? E... Tem seguro obrigatório que tem em alguns países, também sim. a carta verde. Claro, né? isso funciona assim. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. No Paraguai a gente não passou, mas esses 4 países que são os países oficiais do Mercosul, é preciso ter esse seguro carta verde, né? Que aí o valor dele varia de acordo com o tempo que tu vai ficar em cada país. Para o Chile e para a Bolívia, que foram os outros 2 países que a gente passou, não necessita ter esse seguro. Entretanto, para a Bolívia é preciso fazer um cadastro, mas que se pode fazer na própria aduana. Então, o custo mesmo com essa coisa de seguro é só para Argentina, Uruguai, Argentina e Paraguai. Mas só para dizer também que na volta da viagem, e é claro que isso é um pouco subversivo, mas a gente passou pela aduana da Bolívia para a Argentina à noite, assim, de madrugada. E mesmo que eles nos exigissem esse documento, que se chama Carta Verde, a gente naquele momento não ia ter onde fazer, né? A gente nem sabia se tinha lá alguma seguradora ou escritório que fizesse.
E a gente passou, ninguém nos cobrou e a gente foi tocando viagem. Então, na volta, a nossa passagem, tanto pela Argentina como pelo Uruguai, a gente não fez o seguro. Claro, isso tem um risco, né? Porque esse seguro é justamente para se dar algum acidente, alguma coisa. Se por acaso acontecesse alguma coisa ruim para a gente na viagem, provavelmente a gente teria se incomodado um pouquinho. Mas na nosso trecho de retorno a gente acabou vindo sem fazer o seguro e correu tudo bem. Qual foi o percurso que vocês fizeram e tu tem ideia de quantas cidades mais ou menos vocês passaram? Eu tenho uma das publicações no Facebook, pela página, e já aproveito para divulgar, provavelmente tu ia me perguntar isso, mas a página no Facebook chama Pelo Mundo por Outro Mundo, que eu listei assim, mais ou menos as cidades, mas agora eu não vou lembrar. Mas cidades que a gente parou, assim, pelo menos 1 ou mais dias para dormir, deve ter sido, no mínimo, assim, umas 25 cidades, com certeza. E o nosso roteiro foi assim, a gente desceu aqui pelo Rio Grande do Sul, por Pelotas, Rio Grande, né, até o Chuí. Aí paramos cerca de 10, 12 dias em Punta del Diablo. Primeiro 2 dias na Fortaleza, Santa Teresa, que é a 40 quilômetros depois que entra no Uruguai. Aí mais uns 10, 12 dias em Punta del Diablo, que foi onde aconteceu assim, a primeira coisa mística, ou o primeiro sincronismo, assim, enfim, depois eu te conto. E aí fomos pela costa do Uruguai até Colônia de Sacramento, que é uma cidade incrível, linda, histórica, e ali atravessamos na balsa para Buenos Aires. Aí Buenos Aires mais ou menos uns 5, 6 dias nessa primeira passagem, depois cruzamos toda a Argentina à esquerda, assim, né? Sempre é melhor à esquerda, né? Até Mendoza. Mendoza, a gente já vê as cordilheiras, então já começou um pouco assim daquele romantismo, né, das cordilheiras. Era verão, mas mesmo assim se conseguia ver um pouco de gelo, assim. Passamos pelas cordilheiras dos Andes para o lado do Chile, paramos em Santiago, fomos para o litoral do Chile, Valparaíso, Vinha del Mar, que são assim cidades litorâneas bem conhecidas. Ficamos alguns dias por aí, cerca de 6, 7 dias. E aí começamos a subir o Chile, né, aquele filetezinho de país assim, até chegar em São Pedro de Atacama. Tem um grande percurso aí que já é deserto, né, mas a principal cidade turística, o vilarejo, porque assim não dá para dizer que é uma cidade, é São Pedro de Atacama. E aí dali tivemos que voltar um pouquinho, fomos para Bolívia. Fomos em Uyuni, que é onde tem o Salar lá, que é incrível também, muito legal. E aí fomos para Potosí. A gente foi para Potosí sem saber que ela era a segunda cidade mais alta do mundo. Ela está, né, a 4.200 metros de altitude. E a nossa Kombi é uma Kombi ano 97, que é carburada. Então, a combustão, para dar força para ela, necessita de ar. E quanto mais alto, menos ar, né? Então, lá a gente passou um perrenguezinho assim, né? Bastante sem força na Kombi, mas foi tudo bem. Dali a gente desceu pelo norte da Argentina, assim, um paralelo com a subida, né? Subimos pelo Chile, descemos pela Argentina. O norte da Argentina é lindo também, tem lugares assim incríveis. E aí passamos por Córdoba, Rosário e começamos a repetir o caminho em Buenos Aires. Paramos um pouco de novo em Buenos Aires e aí depois Uruguai, as praias de novo e até chegar de volta aqui. Dizem que o sorote, tu falou um pouco da questão da falta de ar, ele mexe muito, né, com as pessoas. Tu acha que, além das experiências, como é que tu retornaste, né, dessa viagem? O que mudou na tua vida a partir dessa experiência? Ah, sim. Eu já venho trabalhando, até tu, quando me apresentou aí, com esse tema da economia solidária faz pelo menos 3 anos e meio, quase 4 agora. E eu posso dizer assim, Dani, que essa viagem foi a minha maior aproximação assim, com uma outra forma de perceber as pessoas, de perceber a natureza. E foi o mais perto que eu já tive assim, de uma ideia de solidariedade. Ainda que eu encontrasse em mim mesmo muitas contradições, mesmo durante a viagem. Então, assim, eu experienciei coisas, experienciei momentos de solidariedade em que eu pensava assim, nossa, mas se isso mesmo é solidariedade, eu não sei se eu vou saber lidar, né? Mas eu acho que é uma ruptura necessária, assim, né? A gente conviveu muito com hippies, com viajeiros que vivem de música e de arte.
E essa galera é, assim, verdadeiramente diferente da gente que está acostumado a ficar aqui na nossa cidade, no nosso emprego. Tem um desapego, né? Totalmente, totalmente, assim, é uma coisa de... Bom, primeiro que não tem como ter muito apego porque eles andam a pé, de carona ou de ônibus, né? Então, bens materiais é algo que se resume para eles a roupa, um ou outro tem um telefone, né? E os instrumentos para quem é músico, né? Então, é uma coisa assim que eu acho que é um pouco meio até automático, né? Bom, vou virar viajeiro, não tenho como continuar apegado, né? É claro que esse apego, ele se transforma também, ou faz a gente pensar um pouco também numa ideia de apego às pessoas e não só às coisas, né? Sim. Porque viajar requer que a gente esteja preparado para encontros e desencontros, né? E eu e o Gabriel, a gente já tinha decidido antes mesmo de sair de casa que a gente não ia deixar com que apegos assim românticos ou sentimentais ou conjugais, para ser mais direto, né, fizessem com que a gente parasse a viagem ou que a gente mudasse totalmente o roteiro. Então, a gente encontrou pessoas incríveis na viagem que a gente teve que, muitas vezes chorando, se despedir e pensar assim, bom, o que teve de bom, né? Qual que foi a experiência legal, o aprendizado desse encontro para... Acho que fazer com que o desencontro não se torne uma coisa triste, né? Não se torne uma coisa pesada, porque outras coisas só acontecem quando a gente deixa as coisas para trás, né? Então, acho que é um pouco isso. E vocês encontraram muitas pessoas, obviamente, nessa viagem, mas algumas delas que passaram aqui por Novo Hamburgo depois. Claro, Conta exatamente. um pouquinho para nós. Isso quando eu te respondi ali sobre o nosso trajeto, foi quando eu te disse que em Punta del Diablo aconteceu assim a primeira coisa mística, assim, ou a prova de sincronia universal, assim, né, para filosofar um pouquinho, né. A gente chegou, então, em Punta del Diablo no 3º ou 4º dia de viagem, depois de ter passado por uma tempestade, assim, no primeiro acampamento que a gente armou. E na segunda volta que a gente deu pelo centrinho, assim, da praia, a gente conseguiu um lugar para estacionar. E logo que a gente estacionou, veio um cara correndo, assim. E aí, comandante, como é que tá? E tal, tudo certo? Aí eu olhei para ele assim, sim, cara, tudo legal, e contigo tudo bem. Aí sabe, Dani, quando tu tá conversando com alguém, tu já tá conversando com a pessoa e tu tá tentando, pô, quem é que é essa pessoa? Né? Eu conheço, o cara me conhece. Sim. Papo vai, papo vem, ele fala assim, e o sarau, como é que tá lá o sarau? Daí eu, esse cara foi no sarau, claro. Então, assim, esse cara é o Felipe, ele é um artesão aqui de São Leopoldo, ele estava lá tinha ido para passar o verão lá, comercializando o trabalho dele, e ele foi outras vezes no sarau, mas eu só recordo dele uma vez no sarau, que ele chegou assim, onde é que eu posso expor minha arte aí? Posso, né? Eu disse, claro, não foi contigo que eu falei pela página no Facebook? Não, deu. Tá, então tá. Bom, mas pode parar aí onde tu quiser e tal. Eu tinha falado com ele uma vez. E foi através dele que eu conheci essa galera que acabou vindo para Novo Hamburgo, né? Que é o Cris e a Lia, que é um casal de uruguaios, que tem uma filhinha muito linda, a Pote, o nome dela é Ainara. E o outro casal, que é o Haas, que é um equatoriano, e a Tess, que é da Austrália. E naquele momento tinha mais um casal junto ainda. A gente conheceu eles através, então, do Felipe. O Felipe disse, vamos passar o Natal onde? Era dia 23 de dezembro isso, né? O Natal seria no dia seguinte. Cara, não sei, talvez pela rua, a gente está chegando agora. Daí ele disse, vou falar, tem uns hippies aí, vou falar com eles se não dá, a gente fez um racha. A nossa ideia era ficar lá em Punta del Diablo 3 dias, a gente acabou ficando 11, porque passamos aí o Natal, Ano Novo com essa galera. E aí, Dani, muito também nesse fenômeno, assim, né, considero isso um fenômeno, que a gente teve a primeira quebra muito grande, assim, dessa transformação que acontece com a gente. Eles estavam em 7 pessoas, contando a pequena, numa cabana, que a gente provavelmente não sairia de casa para ficar em 4, né? Porque era bem pequena, muito simples e não tinha ruim, sabe, Dani? Era assim, para eles aquilo ali, eles nunca tinham alugado uma cabana numa praia, então para eles aquilo foi incrível. Esse é o pessoal das Kombis que não, aqui. Desculpa, esse não. Tá, já te conto das Kombis, tá? Tá bom. Esses que eu tô te contando... São os músicos que vieram Os músicos, pra cá. que chegaram de volta de viagem com a gente. Então,
só para finalizar sobre essa experiência lá da casa que eles estavam. Então eles compartilhavam tudo, a comida quando não tinha prato, se comia na panela mesmo, com o mesmo talher. Então uma coisa que pra gente, assim, a gente é meio cheio de nojinho, né? A gente está acostumado, né? Muitos de nós crescemos aí em condições bem favoráveis, então... E a gente vê aquilo e sabe quando tu te obriga a participar daquela solidariedade coletiva ali, porque senão vai soar até desrespeitoso, né? Então, para a gente de início foi um pouco assim, bem uma ideia de ruptura mesmo, mas depois a gente foi se acostumando e foi conseguindo entrar. É claro que tem discussão, né? Tem hora que um quer uma coisa, o outro quer outra, mas eles conseguiam se organizar muito bem e isso foi uma prova para a gente. E aí, só para dizer como eles acabaram voltando para a gente aí pegou o contato deles, seguiu viagem, né, dia 2 de janeiro, se não me engano, e eles ficaram, porque eles tinham alugado aquela casa e tudo mais. E aí a gente fez toda a viagem e combinou de encontrar eles na volta. Então, a gente, nos últimos 16, 17 dias de viagem, a gente estava em 7 pessoas na Kombi, que eram esses 2 casais, a filha de um deles, eu e o Gabriel. Então, isso também, sabe, dividir uma Kombi que estava... preparada para 2 em 7, foi para a gente assim, bastante desafiador, mas nos mostrou que é possível, assim, né? E se tu me permite só comentar rapidamente sobre as Kombis que estavam aqui, né? É uma galera que tem um projeto que chama Kunam Pacha, Comunidade Nômade, eles têm uma página no Facebook também. São 2 famílias de argentinos que saíram por aí, agora acabam de sair de Riozinho, sei que chegaram em Torres agora, e eles têm uma diferença que é importante em relação à nossa viagem, que eles saíram para voltar, se der, quando der, sim, e pretendem ficar por aí, né? Eles não têm um porto. Exatamente. Eles, claro, eles têm família na Argentina e tudo, mas a ideia deles é, quando acabar o dinheiro que eles têm acumulado, eles pretendem, vou parar um mês em uma cidade, tento juntar um dinheiro e sigo mais um pouquinho, né? Eles têm um objetivo traçado que é chegar no México, que coincidentemente era o nosso inicialmente também, né? Mas agora eles pretendem ir fazendo isso, né? Vão chegar no México um dia, provavelmente, eu torço muito para que isso aconteça, mas não se sabe quando, né? Então vai depender muito de como essas Sim. questões de grana forem acontecendo. E aqui também só mandar um salve para o Emerson, né? Que é um grande amigo que, como eu lá na minha casa não podia receber eles, não tinha como guardar as Kombis e tal, e eu moro no morro também, então parar com as Kombis para dormir inclinado não é uma boa ideia, a gente fez isso na viagem, não é muito legal. E então o Emerson de Voti recebeu eles ficaram aí cerca de uns 10 dias, 3 dias na minha casa e o resto do tempo todo lá no Emerson. Indico para dar uma olhada na página deles lá no Facebook, porque também eles estão, assim como a gente fazia, eles estão compartilhando material de vídeo, texto, foto, é bastante legal. Sim, eu entrevistei um deles, né, lá na Casa da Praça, claro. E ele inclusive me falou, a filosofia de vida deles é viver um dia de cada vez e seguir viagem. Eu posso te dizer que a gente conseguiu sentir um pouquinho isso na pele, né? Mas sempre lembrando que a gente tinha uma data de volta, então para a gente sempre tinha um horizonte assim traçado, Sim. né? Mas muita gente dessa galera que vive na rua, assim, que vive viajando com música, com artesanato, eles conseguem isso, sabe? Teve dias que a gente estava deitado assim, olhando para as estrelas e, bom, amanhã a gente ia ver o que fazer, então assim... Sim. É difícil de se adaptar, não sei, eu não tô certo de que essa é a melhor maneira mesmo de a gente ficar, se sentir pleno assim com a gente mesmo, mas é uma forma de a gente pelo menos sentir um pouquinho assim diferente do que a gente está acostumado a sentir, né? E quais foram outras dificuldades que vocês enfrentaram ao longo do caminho? Imagino que devem ter várias histórias engraçadas, sim, assim, sim. Inusitadas. De dificuldades, em geral, a gente não encontrou muitas, assim, e que nos trouxeram problemas, né? Algumas pequenas dificuldades, mas que acabavam se transformando em dádivas, assim, né? Se transformando, porque a Kombi quebrou 2 vezes, né? A mesma peça, assim, que é o alternador. E é uma peça relativamente simples de arrumar. Então, a gente, através desses problemas, a gente conheceu pessoas incríveis, assim, dispostas a nos ajudar. E um pouco, então, essa questão com a Kombi, que também aconteceu um outro problema com a Kombi, que era esse problema da altitude, né? Então, depois ali de Mendoza, na Argentina em diante, começa a subir muito, né? Começa a subir. E aí a Kombi começava a perder força. Para tu ter uma ideia, Dani, teve uma tarde que a gente
para rodar mais ou menos 30 quilômetros, a gente levou uma tarde inteira. Porque eram subidas assim muito íngremes, né? E aí a Kombi andava a 15, 20 por hora. O máximo que se conseguia colocar era uma segunda marcha, assim, né? Mas tu sabe que eu estou tentando aqui rapidamente lembrar de dificuldades e um pouco com a língua também, né? Mas o problema com a língua não era para se comunicar, né? A gente consegue se comunicar, porque o espanhol é relativamente parecido com o português. A questão é quando tu quer desenvolver melhor um argumento, uma ideia, aí falta vocabulário, então já começa aquela coisa. Então, algumas conversas, talvez alguns vínculos a gente pudesse ter fortalecido mais se a gente dominasse melhor a língua, né? Mas é isso. Depois da viagem a gente também pode dizer que consegue se comunicar um pouco melhor, né? Mas essa questão da língua dificultou um pouco. E para citar só mais um ponto, assim, os preços no Uruguai, né? O Uruguai é muito caro, está muito caro atualmente, então só para ter uma ideia, assim, o combustível fazendo a conversão está mais ou menos R$ 5,50 o litro. As comidas são muito caras, então assim, a gente teve um pouco de dificuldade de conseguir organizar o nosso orçamento durante as passagens pelo Uruguai. E na volta a gente ficou muitos dias no Uruguai, então a gente sofreu um pouco com isso. Mas no mais, assim, foi muito legal. E, bom, histórias engraçadas, tem muitas também que aconteceram. A gente viajou durante 15 dias com uma menina que é da Coreia do Sul. Então, a gente riu muito com ela era muito legal, incrível, assim. E naturalmente, em coreano, a gente não conseguia se comunicar com ela, mas ela falava espanhol e inglês. Então, dessa tríplice língua aí, né? Porque aí a gente falava português, espanhol e inglês com ela, porque quando faltava um vocabulário espanhol, a gente tentava buscar no inglês, né? E vice-versa, assim. Então, nossa, geraram muitas cenas engraçadas, assim, enfim. Algumas coisas também que é melhor não falar na internet. Tranquilo. E me diz uma coisa, como é que tu vês, assim, cada vez mais pessoas buscando, né? Para vocês foi um sonho que foi realizado, mas tem outras pessoas buscando um estilo de vida diferente, né? Que não seja de Kombi, mas que seja de um trabalho remoto, que possa passar por várias cidades, que não tenha um fixo. Como é que tu vês essa questão? Dani, eu acho que assim, inicio minha resposta tentando remontar um pouquinho a história, né? A gente, antes da agricultura, a gente era nômade, né? Então, a gente é aí uma sucessão da humanidade que começou se deslocando, né? Começou sem ter um lugar fixo. Muito tempo depois de que a agricultura já tinha sido criada e que as pessoas começaram a se fixar em alguns lugares, né? Mas também quando eles esgotavam a agricultura daquele lugar, eles continuavam viajando. A gente construiu um outro contrato social que, ao meu ver, é responsável, não sei se por todos, mas por uma grande parte dessas frustrações, né? Que é a propriedade privada. E por que eu lembro disso? Assim, porque a gente só tem pessoas que conseguem ir a muitos lugares do mundo e conhecer muitas partes, porque do outro lado, né, no outro extremo, a gente tem pessoas que estão trabalhando muito e que em muitos casos estão sendo exploradas e tudo mais. Eu acho que as pessoas estarem buscando isso tem a ver com também um momento histórico, assim, né? Tem muitos autores aí, teóricos que estão trabalhando com essa ideia de pós-modernidade, né? Com o fim dos grandes meta-relatos, com o fim dos grandes projetos de sociedade. E eu acho que isso, em alguma medida, é verdade. E as pessoas estão tendo um pouco, hoje eu acho que um pouco mais de coragem, assim, de se libertar, sabe? Aí, de novo, depende de tu ter a condição financeira, né? Sim. De tu ter, claro, coragem também, mas de tu ter a condição financeira. Mas eu acho que esse negócio que é histórico da propriedade privada, que se reflete, né, na detenção aí dos meios de produção, de um lado as pessoas que ganham grana, que acumulam muita grana, e do outro as pessoas que estão condicionadas a terem um horário fixo, acordar todo dia às 5 da manhã e dormir às 8 da noite e tal. Isso cansa, né, Dani? Isso é uma coisa que, assim, nos impede de refletir, né? Nos impede de fazer coisas que a gente, essencialmente, é isso. Se remontar a história, a gente era nômade. Então, assim,
ficar muito tempo numa mesma cidade, numa mesma empresa, numa mesma... Horas e horas a fio no trabalho. Horas e horas a fio no trabalho. Numa mesma rotina, eu tenho assim... Não posso garantir isso porque não estudei sobre isso, mas eu tenho quase certeza que isso é uma angústia social geral, assim, sabe? Sim. E pra gente, mesmo que tenha sido apenas por 2 meses e meio, a gente conseguiu sentir um pouco assim, sabe? Eu tenho dito muito para as pessoas que a gente conhece, que a gente conta sobre a viagem, que eu acho que só tem história para contar quem sai da sua zona de conforto, quem sai da sua cidade, quem tem a oportunidade assim de viver mesmo outras experiências, sabe? Porque aí a gente sente assim o quanto talvez a gente está sendo oprimido, a gente está sendo condicionado a fazer coisas que a gente muitas vezes não tá a fim de fazer. Mas, de novo, né? Infelizmente, esta diferença que há entre os trabalhadores e os detentores dos meios de produção, que teoricamente se chama de luta de classes, né? Faz com que a maioria das pessoas não tenha a possibilidade de experienciar isso na prática, enquanto uma minoria pode fazer o ano inteiro, se quiser, né? É verdade. E tu és pesquisador, né, da economia solidária. Como é que tu vês, qual a importância da economia solidária e como é que tu vês ela aqui em Novo Hamburgo e na região? Certo. Sem querer assim, ser academicista demais, não é meu objetivo aqui, né, Dani? Mas eu queria aproveitar esse espaço para falar rapidamente de um autor, que é o Cal Polanyi, que é um autor húngaro, e ele tem um trabalho muito legal, mais ou menos na metade do século XX, que se chama A Grande Transformação. E nesse trabalho, ele, ao acessar assim, trabalhos anteriores de antropólogos que fizeram pesquisas na Oceania, com tribos, ele se deu conta de que esta ideia de que a dimensão econômica é uma dimensão descolada das demais dimensões da nossa vida, e aí eu estou falando de dimensão política, social, cultural, né, por exemplo, é uma ideia que só teve um ambiente para se reproduzir no capitalismo, né? Porque lá naquelas tribos que foram estudadas por esses antropólogos, eles se deram conta que todas as trocas materiais, que naquele momento resumiam-se a alimentos, né, e alguma questão de vestimenta, de armas, enfim, para caça, elas vinham carregadas da dimensão cultural, social, né? Então, por exemplo, quando 2 tribos se encontravam em uma cerimônia para fazer uma troca, a troca de bens, de alimentos, enfim, de peixe, do que fosse, acabava ficando de segundo lugar, né? Sim. O que mais importava era aquela cerimônia, a interação, a troca. Então, por que eu estou falando isso? Para dizer que a economia solidária hoje é um fenômeno social, é a representação também de uma perspectiva histórica da vida humana, né? E que tem, assim, nessa ideia de que não pode ser só o econômico, né? De que a maximização do nosso interesse individual em detrimento do coletivo não soa muito bem, não desce muito bem, né? Então, assim, esse autor, e eu já finalizo com essa parte mais teórica, ele vai dizer que a economia ela não acontece só no mercado, ou seja, as trocas econômicas elas não acontecem só nesse ambiente abstrato que é o mercado, né? Mas que elas acontecem também no ambiente da nossa casa, o que ele chama de economia doméstica, no ambiente público, que ele chama de economia da redistribuição, e também nestas iniciativas que lá no caso dessas tribos era de tribo para tribo, e hoje em dia é de empreendimento com empreendimento, né? Que é a economia da reciprocidade. Então, a partir disso, ele se dá conta que muitas vezes as nossas trocas elas não estão sempre racionalizadas e sempre assim interessadas em a gente ter o máximo de lucro, o máximo de ganho com o menor esforço. E é simples a gente se dar conta disso. Um pai que dá R$50 toda sexta-feira para o seu filho que ainda não trabalha, ele não está fazendo um caderninho para depois cobrar isso. Sim. Ou seja, há uma troca, né? Há um trânsito de recurso monetário, que hoje é através das moedas, né? Mas não há essa ideia do interesse, né? Da maximização do interesse. Outro exemplo são esses programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, que eu gostaria de demarcar aqui, que é um programa que eu sou entusiasta, que ele
recebe através dos impostos nossos, né? Acumula o dinheiro e redistribui para as pessoas que mais precisam. A tua pesquisa de mestrado foi sobre esse tema, Exatamente né? sobre isso, né? Eu pesquisei as possibilidades de superação da pobreza através das experiências e das políticas públicas de economia solidária. Então, assim, há uma outra lógica, assim, pairando no ar, né? Então, a importância que tem a economia solidária hoje, alguns autores vão dizer que ela não vai dar conta de superar o capitalismo, mas a importância que ela tem hoje, assim, no meu entendimento, é de fomentar essa outra forma de racionalizar, né, a ação humana em relação à economia, e uma outra forma que não foi inventada. É uma outra forma que tem origens, né? Aí a gente entra numa outra grande questão, que é a questão da ciência, né? E qual que é a ciência válida, né? Porque a produção de experiências e de saberes indígenas, por exemplo, ou quilombolas, por exemplo, infelizmente não é considerada, né, como uma ciência válida, como uma experiência que pode ser replicada e reproduzida. Então, acho que a grande luta da economia solidária hoje, além de diretamente ser a geração de trabalho e renda para as pessoas, é essa conscientização, né, de que sozinho a gente não dá conta da vida, de que sozinho a gente não avança politicamente e a gente sequer fica bem com a gente mesmo, né? Porque isso também vem um pouco da necessidade das pessoas ocuparem os espaços públicos, sair dos shoppings, das casas, Claro, né? claro. De ficar encarcerados em casas. Acho que isso também vai na mesma linha, né? Com certeza. Eu posso, então, sobre isso, comentar um pouquinho do coletivo que eu participo, Claro. né? Que também tem uma página no Facebook, Coletivo Cultural Manifesto Poesia. O que rola ali, Dani, e tem outras experiências, né? Das quais eu sei que de uma tu participa, que é a ocupação da Casa da Praça. O que acontece ali é incrível, porque assim, ainda que não seja um empreendimento típico ideal da economia solidária, né, que tem essa ideia de geração de trabalho e renda, mas é um solidarismo que paira no ar, assim, que não tem outra explicação que não seja a nossa essência enquanto espécie humana, né? Porque, assim, a gente dedica horas e horas, né? A gente faz questão de encontrar as pessoas, a gente está disposto a construir algo diferente e não há um cálculo de maximização de interesse, né? Sim. Não há um cálculo, assim, de menor esforço, porque a gente se esforça, mas isso tem que ser, eu acho, algo natural, assim, né? As pessoas, elas têm que se identificarem com essas coisas naturalmente. E essa é a importância, eu acho, dessa ocupação de espaços, e não poderia deixar de citar também a Feira Viva, que acabou de ter a sua 5ª edição agora aqui na Praça da Bandeira, na frente da Câmara, no último sábado, que ocupar espaços públicos com qualidade, né? E eu acredito no caráter quantitativo, mas um pouco mais no qualitativo, né? É muito importante para que as pessoas vejam isso. E sobre essas ocupações, eu sou entusiasta, sim, de a gente ter muitas delas e quanto mais melhor. Eu, particularmente, não me preocupo com o conflito de data, porque eu acho que se estiver acontecendo ocupação em 2 ou 3 praças no mesmo dia, se for da gente que não está preocupado com o ganho econômico, não tem problema se não tiver muita gente numa, porque as pessoas estão na outra também. Sim. É claro que quando essas ocupações começam a adquirir um caráter mais econômico, financeiro, né, aí essas preocupações elas aumentam, porque aí se não vender, não vai atingir o objetivo e tudo mais. Mas quando a coisa ela tem por trás assim esta ideia de conscientização, de difusão, né, de experiências que estejam sustentadas por solidariedade, seja ela caracterizada como economia solidária ou não, eu sou muito entusiasta e eu acho que Novo Hamburgo está passando por um momento incrível e que só tende a dar esperança, sabe? Enquanto algumas coisas acontecem na nossa cidade, como um evento bem complicado, né, que aconteceu ontem e que todo mundo ficou sabendo, eticamente não vou citar aqui, mas a gente vê na outra ponta coisas acontecendo assim que nos dão esperança. Então, acho que essa luta da esperança contra a desesperança é uma luta também que nos acompanha historicamente e eu me sinto muito feliz de quando eu vou dormir eu saber que eu estou caminhando do lado certo. Comanche, vocês pretendem seguir, tu já disse no começo que sim, né? Mas já tem alguma nova viagem à vista? Estão se planejando ou ainda não estão digerindo as informações? Assim, Dani, como agora eu tô cursando o doutorado e eu consegui uma bolsa de estudos, né?
Então, assim, eu não dependo dessa rigidez do horário de trabalho e tudo mais. Então, eu pretendo muito fazer uma outra viagem já nesse fim de ano, que deve ficar em torno de mais ou menos 2 meses. Gostaria muito que o Gabriel fosse junto comigo, ainda que a gente não tenha sentado para conversar seriamente sobre isso, porque ele está num trabalho fixo, até por isso que ele não está aqui hoje, com horário, né, padrão do comércio e da indústria, enfim. Mas eu pretendo sim. E dessa vez a gente tem a ideia de não sair só em 2, mas sair em pelo menos 4 para conseguir ratear um pouquinho melhor os custos, né? E a ideia aí desta viagem fazer o roteiro um pouquinho diferente, subir pelo Brasil e aí pelo Mato Grosso entrar na Bolívia, atravessar a Bolívia à esquerda também, aí entrar no Peru e subir até o Equador, né? Então vai dar uma quilometragem um pouco maior que na primeira viagem. Mas certamente, assim, continuo sonhando com isso, né? Porque foi uma troca cultural assim muito legal, muito importante. E sempre que eu tiver condição, né? Nesse caso financeira, de recurso de tempo e tudo mais, a gente pretende, né? A Kombi ainda tá dando conta do recado, então a gente pretende, sim, repetir outras vezes. Tá certo, então. Obrigada, Gustavo, pela tua participação. Espero que tu venha outras vezes aqui na TV Câmara. Claro, obrigado. Tá certo, esse foi o Gustavo Comanche do projeto Pelo Mundo por Outro Mundo. E no próximo programa nós estaremos de volta com mais pessoas que incentivam a cultura local. Até mais.